Então vamos lá, gente. A aula de hoje é uma primeira aula sobre evolução, fala sobre lamarckismo e darwinismo. Numa segunda aula, eu vou fazer uma revisão e vou falar sobre o neo-darwinismo ou a teoria sintética da evolução. Vamos lá, vem comigo. Então, o que significa a palavra evolução? Significa aperfeiçoar, crescimento, desenvolvimento, tá? Então, tem vários significados, né? Mas o significado mais específico seria um processo de mudança e diversificação de um certo organismo, tá? Que faz com que ele seja mais adaptado a uma certa condição ambiental, tá certo? Vamos lá. Então, seria a melhor definição seria mudança de diversificação e adaptação, certo? Vem comigo. Qual a diferença entre criacionismo, né, e fixismo? Né? O criacionismo é o ato a explicação da evolução, ou do surgimento das espécies, através do ato da criação de uma entidade superior, né? Um ser supremo com poderes únicos que cria toda a vida em um único momento. Né? E serve para explicar aquilo que inicialmente não tem explicação, é a explicação inicial do que a gente precisa entender sobre a natureza. Tá certo? Eu vou sempre voltar nesse assunto por conta de tentar mostrar que não deveria, pelo menos, haver uma dicotomia, uma divisão entre o aspecto da sua crença religiosa e do aspecto científico. Deveria haver um respeito mútuo das crenças, né? Beleza. A ideia do criacionismo é que existem leis imutáveis por um Criador, um Deus imutável, um Deus que não muda. Então, se Deus não muda, tá? Todos os animais eles não mudam, eles foram criados de uma única maneira e estão até hoje aí, sem mudança. Tá? E, no caso do aspecto religioso, o Papa Francisco ele depois afirmou que a teoria do Big Bang e mesmo o evolucionismo não é conflituosa com a religião. E aí ele pode conversar em um outro momento. Vamos lá. Então, o fixismo as espécies foram criadas num dado momento e elas não se modificaram com o passar do tempo. Elas estão fixas. Entretanto, a ciência acredita no transformismo. Por quê? Porque a presença de fósseis de elefantes com uma morfologia, com características bastante diferentes, tá? Dos elefantes atuais, levam a indícios de que as espécies elas se modificaram com o passar do tempo. E não ficaram sempre as mesmas. Então a ciência acredita no transformismo. Tá? E, baseado nessa ideia de transformação, nós temos duas teorias principais. Uma que já vou deixar de lado, o lamarckismo, que foi construída por Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, o Cavaleiro de Lamarck, que era um naturalista francês, em que ele falava o seguinte, que os seres melhoram, né, rumo à perfeição, por conta desse transformismo, tá certo? Por uma força que não sabia exatamente qual era. Beleza. E como é que ele se modificava? Através do uso e do desuso. Você usa, você melhora. Você não usa, você descarta. E aquilo que você usa, que permanece, ela é transmitida à sua descendência. Essa ideia de transmissão de características à descendência é uma ideia extremamente correta. Então, vamos pensar no uso e desuso. Aqui eu tenho a girafa. A girafa, ela, a cada descendência, ela está esticando mais o pescoço para tentar alcançar galhos mais altos, cada vez galhos mais altos. E esse ato de esticar para se alimentar faz com que o pescoço se estique. Então, a cada descendência, o pescoço das girafas foi aumentando, 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 até ter a girafa do dia de hoje. Tá? Então, nota, usei o pescoço aumentou, conseguiu se alimentar melhor, transferiu essa característica aos seus descendentes. Tá certo? Beleza. Já Charles Darwin, ele pensou de uma forma diferente por conta das observações que ele fez. Vamos lá. Ele viajou numa navegação
círculo terrestre, né? Passando pela América do Sul, chegando aqui até a Austrália, passando aqui pela África, depois voltando ao Brasil aqui e voltando à Inglaterra. Então ele fez uma circunnavegação e ele percebeu o seguinte: por exemplo, na América do Sul havia presença de fósseis de preguiças gigantes, né? Preguiças que não existiam mais no momento. Então com isso, ele reafirmou a importância do transformismo, a transformação, modificação da espécie com o passar do tempo, milhares de anos. Uma outra observação que ele fez foi de emas, né? Ele percebeu que na Patagônia, né, na região norte, na região sul, existiam emas de forma diferente. Uma maior, outra menor, né, com características distintas. E ele imaginou que essas duas emas, que tinham características distintas, muito parecidas, mas eram distintas, tinham um ancestral comum. Ele imaginou isso, certo? E ele também observou nas ilhas Galápagos espécies de pássaros que, apesar de serem muito semelhantes, chamados de tentilhões, eram espécies diferentes, mostrando que, possivelmente a partir de uma espécie ancestral, surgiram várias outras espécies. Tá? Então, ele imaginou não que houvesse o uso do pescoço da girafa para ela se espichar. O que ele imaginou foi que as girafas que nasciam com uma característica de ter o pescoço mais curto, elas não eram selecionadas pela natureza. Só eram selecionadas pela natureza aquelas que tinham um pescoço mais longo. Então, nota, não era o uso do pescoço, mas apenas o aparecimento de uma característica de um pescoço maior. Isso é chamado de seleção natural. As características aparecem e são selecionadas. Tá? E seleção artificial é quando o homem peneira essas características de acordo com a sua necessidade ou vontade. Tá? Então, pelo darwinismo, a ideia é o seguinte: todas as espécies têm um ancestral comum, tá? Esses ancestrais comuns aparecem diferenças, né? Essas diferenças, algumas se adaptam melhor ao ambiente. Essa adaptação é selecionada, seleção natural, e assim aquela característica de seleção natural é transmitida aos descendentes, né? Então, eu tenho uma espécie ancestral, aparecem diferenças, elas se adaptam, são selecionadas e são transmitidas aos seus descendentes. Aquela característica mais adaptada é a que vai prevalecer. Isso vai gerar uma diferença ali dentro daquela mesma espécie, até de tal maneira que ela fique totalmente separada. E por isso ele fez esse esquema. Eu tenho uma espécie ancestral, ocorre em algum momento o aparecimento de características diferentes. Essas características diferentes, elas se adaptam melhor, e se adaptando melhor, elas são selecionadas e permanecem. Aquelas que não são selecionadas, elas são extintas. Tá certo? Não se adaptam também à característica ambiental. Beleza. Então, a diferença básica do lamarquismo e darwinismo é o seguinte: o lamarquismo, eu tenho uma pressão ambiental que gera uma modificação, não se sabe qual é. Eu tenho essas características sendo mais utilizadas, então, além do uso e desuso, isso é importante entender o lamarquismo, e essa característica, usando mais, ela é que permanece e a outra se extingue. Tá certo? E essa que permanece é transmitida aos seus ancestrais. Já quando eu falo darwinismo, nota, eu tenho a interação ambiental, mas ao surgimento de uma característica nova, que o darwinismo não sabia explicar. É explicado pelo neodarwinismo. Beleza.
essa característica se adapta melhor ao ambiente, ela é selecionada, chama de seleção natural, e é transmitida aos descendentes. Com isso, eu tenho uma característica especial prevalecendo e aquela ancestral desaparecendo. É claro que no momento que eu tenho a geração das espécies, dessas características, eu posso ter características distintas, cada uma se adaptando a uma nova condição ambiental. Tá? A ancestral desaparecendo e as duas novas prevalecendo e continuando após uma ramificação. Tá certo? Por isso a árvore da vida. O Darwin usou esse termo. Né? Beleza. O neodarwinismo ele só vai dar explicações, eu vou dar uma aula posterior melhor, tá? Mas a mutação do material genético, a mutação do cromossomo no momento da fecundação, e recombinações cromossômicas, até bactérias fazem isso, que eu vou explicar melhor em aulas posteriores. Valeu, gente. Obrigado.